Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse segundo evento da Unimerge. Tá? Sou Ana Maria Malé, presidente da Unimerge, estou aqui como moderadora hoje. Antes de apresentar nossos palestrantes de hoje, vou falar um pouquinho da nossa associação. Tá? Quem não pôde participar da primeira reunião, que foi uma apresentação, a Unimerge é uma associação criada para a representatividade, né, da classe dos mediadores, tentando assegurar, né, o nosso reconhecimento, a nossa qualificação, a união dos profissionais, o fortalecimento, a visibilidade, tanto na mediação do judiciário, a mediação judicial, quanto na extrajudicial. Então, assim, a intenção é realmente ajudar os mediadores, como nós somos mediadores também, ao que nós estamos precisando. E o maior tema do momento é a remuneração, né? É o que todo mundo quer. Então, eu sei que esse evento gera uma ansiedade, a gente vai ficar, meu Deus, o que eles vão fazer? O que a gente vai conseguir? O que a gente faz? Então, isso aqui é o início de um ciclo de palestras do que nós estamos fazendo, do que nós estamos vendo e do que nós pretendemos fazer. Tá? Não temos milagre, a verdade é essa, né? Se a gente está há tanto tempo sem remuneração, eu acho que isso aí é um caminho. E o objetivo da associação é que um só fica muito difícil. Se a gente fizer essa união, todos unidos, com força, com bastante representatividade, nós vamos conseguir voz, né? E oportunidades, enfim, todo mundo aqui buscou a mediação por algum motivo. Então, nós queremos entender dos associados, quem se associar, que ao final a gente fala sobre isso, qual a necessidade, quais as suas ideias, o que vocês querem trazer, o que vocês precisam. Nosso vice-presidente chegou, Sebastião, acabei de vê-lo aí. Tudo bom? Então, a gente está buscando isso com a associação. Então, temos hoje aqui mediadores atuantes. Muitos de vocês devem conhecer o Marcelo e a Terezinha, né? Marcela daqui do Rio de Janeiro, atua no Sejusc, na área judicial e extrajudicial. Terezinha de Friburgo, mas atua aqui também, é mediadora judicial e extrajudicial. E os dois aqui estão para a gente conversar, vai ser um bate-papo. E convidá-los a se associar ao Unimerge, né? Porque esses eventos nós estamos fazendo aqui para todos, mas futuramente a gente vai restringir aí aos associados, que é o nosso objetivo. Nós vamos falar pelos nossos associados, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Marcelo, né, que é o palestrante, e depois a Terezinha vai falar. Eles já estão aí alinhados, né, e eu estou aqui como moderadora para ajudar vocês. Obrigado, Ana Maria. Pessoal, boa tarde. Eu sou Marcelo Braunstein e sou mediador. Eu estou aqui para compartilhar com vocês as experiências e as investigações que Terezinha e eu e mais um grupo de mediadores viemos fazendo nos últimos, talvez, ano ou meses, com mais ênfase, né? Para discutir. Eu botei o título como Mito ou Realidade, né? Remuneração dos mediadores, como se fosse um programa do Globo Repórter, né? Mito ou realidade? Mediadores existem? Eles são visíveis? E por quem? Quem usa do mediador? Quais são os interesses e as necessidades dos mediadores? Esses interesses estão sendo atendidos? Alguém alguma vez perguntou ao mediador quais eram os seus interesses e as suas necessidades? Tudo isso a gente vai tratar um pouquinho aqui na apresentação. Tá? O que eu combinei com a Terezinha é que eu vou falar primeiro, apresentar alguns charts, que basicamente são 3 grandes tópicos. Um do histórico. O que foi feito, por quem, quando. O segundo tópico é como ou como deveria ser a remuneração atualmente. E o terceiro é como deveria ser essa remuneração segundo a Resolução 271. E aí a gente abre para conversar. Terezinha vai falar e depois para todo mundo que está assistindo fazer suas perguntas. Então, vamos lá. É um evento da Unimerge, União dos Mediadores do Estado do Rio de Janeiro, sobre a remuneração dos mediadores. E aí vem a história, né? Mito ou realidade? É um unicórnio ou é um jegue? E eu não quero ofender ninguém achando que nós somos jegues, né? Nós mediadores. Mas
A mediação, se alguém entrou pensando em ganhar dinheiro, de ser remunerado adequadamente, ou que seria algum dia, esse é o grande nirvana do futuro. É o que a gente espera encontrar um unicórnio lá na frente. Mas, por enquanto, não tem nada. Nem uma ajuda de custo para a gente ir para o Sejusc, ou para contratar uma ferramenta de videoconferência, nada de nada. A gente sabia disso desde o início que a gente entrou, mas a gente tinha um sonho de que ia melhorar. E as coisas foram andando, né? Elas vêm avançando, existem algumas promessas que a gente vai tratar mais à frente, mas dinheiro no bolso, nada. Eu acho que a Unimerge é uma associação que foi fundada agora no início do ano, no finalzinho do ano passado. Houve uma outra anteriormente, a AMERGE, que não foi para frente, por seus motivos, mas a preocupação número 1 na outra e nessa é essa questão da remuneração e como fazer. No ano de 2020, logo começou a pandemia, eu, Ana Cláudia Tinoco e mais um grupo de mediadores, nós nos juntamos para tentar bolar o processo da mediação virtual no Sejusc do Rio. E trabalhamos, ficamos bons amigos, implementamos, ganhamos o prêmio lá da OAB, do Prêmio Cultura da Paz, da implementação daquele projeto. E em 2021, quando o projeto já estava feito, as mediações andando, nós falamos, vamos começar a pesquisar a remuneração. Então, as mesmas 12, 15 pessoas, nós começamos a nos reunir para discutir o tema. E aprender, ler legislação, o pessoal que é advogado foi ler legislação, quem não era foi buscar informação em outras áreas, quem era conhecido do tribunal começou a andar para ver a questão de greges e não greges, para entender um pouco mais do que já tinha sido feito. E esse grupo, quer dizer, neste grupo nós saímos com algumas tarefas, e uma delas foi, vamos conversar com o Sejusc, vamos conversar com o NUPEMEC, e nós fizemos isso. Depois a gente queria ir no César Cury e, eventualmente, ir até o presidente do TJ, RJ. A gente parou no BMEC, a gente não conseguiu ir além. Nesse caminho, no final durante esse caminho, a gente descobriu que, em 2019, um grupo de pessoas, onde a Ana Maria, Sebastião, a Ellen, e tinha mais uma pessoa, não, Lísia, desculpa. A Lísia, Sebastião, a Ellen e mais um outro mediador, chegaram aí no PEMEC também com a mesma demanda de remuneração. Então, existem iniciativas isoladas de várias partes. E durante esse trabalho com esse grupo, com o meu grupo, alguém falou, a Terezinha já recebeu algum dinheiro da mediação. Isso é uma lenda. Eu vinha a conversar depois com a Terezinha para saber se isso era verdade, né? Mas eu tinha o nome da Terezinha. Terezinha fez, Terezinha conseguiu, Terezinha isso. E eu fui conversar com a Terezinha, né? E aí descobri que a Terezinha, junto com as pessoas que estão em volta do Unimerge, tinha uma iniciativa também parecida, de buscar remuneração em cima de executar o processo atual. Que era uma coisa que eu também achava que eu tinha que fazer. Deixa eu conhecer o processo atual para poder ver aonde que não está funcionando. Por que a gente não pode receber os R$20 que dizem que a gente pode receber? Bom, esses são os motivadores, é um pouco do histórico. A Unimerge surgiu e eu acho que agora a gente tem um caminho, através da Unimerge, de buscar essa remuneração de uma forma organizada. Tá? Bom, como o trabalho desse meu grupo, do grupo de mediadores que eu fazia parte, a gente fez uma pesquisa em julho do ano passado, e muitos de vocês devem ter recebido e respondido, que perguntava sobre a remuneração. E a pergunta, 2 das 6 perguntas são essas aqui. 1. Você é a favor da implementação das diretrizes de remuneração descritas na Resolução 271 do CNJ no TJ-RJ? E a gente teve 229 respostas positivas, 98,7% de respostas. Foram 232 respostas, tá, para o universo.
E para a pergunta, se você concorda em participar de uma reivindicação por essa resolução 271, vocês concordam em participar? E 95% toparam participar da reivindicação. Então, isso mostra que existe a demanda, existe uma necessidade. Os mediadores querem a remuneração, talvez de maneiras diferentes. Um quer com um valor menor, com um valor maior, com um processo X, com um processo Y, mas é uma demanda, é um requerimento. E tinha mediador de todos os sejusques do Rio de Janeiro, tem aqui a distribuição do lado direito. Quando nós nos encontramos, os dois times, eu vou chamar de meu time, o time da Terezinha, mas é dois grupos de mediadores, nós fizemos um workshop, isso foi por volta de outubro. E nós fizemos um workshop onde a Terezinha apresentou para a gente toda a legislação existente atualmente a respeito de remuneração. Foram 3 dias, né, Terezinha, com umas 3 ou 4 horas em cada dia, e nós usamos a metodologia Design Thinking para colocar o que a gente sabia, o que a gente não sabia, o que tinha que buscar, o que era prioritário, o que era mais importante, menos importante. E eu acho que esse slide aqui representa bem as principais demandas, tá? A que está mais em cima de organizar os mediadores. E isso a Unimerge está vindo para nos organizar de alguma maneira, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, que ela seja o órgão, ou a associação, ou a união, que represente a nós, os mediadores, junto aos sejusques, a NUPEMEC, ou a quem quer que seja. Então, um ponto está ticado. Segundo ponto aqui é a reunião com o TJRJ. Que nem eu falei, parte do meu grupo foi falar com a Clarissa, depois falou com a Cláudia, no NUPEMEC, e agora, acabei de saber pela Ana Maria que ela vai ao NUPEMEC no início de março, para falar com a Cláudia, e apresentar novamente a demanda da remuneração, além de apresentar a Unimerge, que é o principal objetivo. Mas a demanda da remuneração é o principal item. Bom, esse é um ponto em andamento. O terceiro que eu listo aqui é a apresentação do processo atual ao futuro. Isso eu vou fazer nesta apresentação para vocês, para apresentar o que eu descobri, o que eu entendi, e de uma forma talvez mais clara do que uma leitura de uma série de leis. Como fazer para receber, né? O que eu vou mostrar aqui na apresentação. O quarto área de foco seria a análise das greves pagas. Esse é um outro mito, né? Será que tem dinheiro? Será que alguém já pagou uma greve de mediação no Rio de Janeiro? E aí a gente ainda não conseguiu essa informação. O Sebastião tem alguns contatos e tentou descobrir, talvez ele possa até falar se descobriu alguma coisa a mais, mas talvez tenha gente pagando greve e esse dinheiro deve estar parado em algum lugar. Não foi para ninguém. Se ninguém recebeu, nenhum dos mediadores, mas a parte do tribunal talvez esteja com o tribunal. O quinto ponto é de experiência com outros estados. E nós andamos lendo um relatório sobre remuneração em cada estado da federação. Nós conversamos com o Daniel, lá de Santa Catarina, que é um mediador que está recebendo, está operando, conversamos com São Paulo e com outros estados, para entender o que cada estado está fazendo. Então, essa é uma atividade que a gente vai fazendo, vai conhecendo, vai aprendendo para implementar aqui no Rio. E, por fim, tem a questão da origem dos recursos. Quando eu digo isso, quem paga pela mediação? Na 271, quem paga, segundo a 271, quem paga são os medianos. Segundo uma iniciativa atual do TJ aqui no Rio, ou o que o César Cury vem falando, ele conseguiu um bolo de dinheiro e ele quer contratar através de um concurso. Existem outras maneiras, existem fundos especiais do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro que eventualmente poderia servir para custear os pagamentos, o pagamento dos mediadores. Então, esse é um ponto que a gente tem que eventualmente sentar com as pessoas que tomam decisões no tribunal para avaliar qual a melhor alternativa e quais são as possíveis de serem utilizadas. A impressão que eu tenho nesse assunto é que a gente dá volta e não vai a lugar nenhum ao longo dos últimos anos.
Bom, esse é o chart da Terezinha, e que ela ajudou a montar com o que existe de lei federal, o CPC, a Lei 13.140, as leis estaduais aqui no Rio, as resoluções do CNJ e atos normativos internos sobre o assunto. Eu não pretendo falar de cada um deles, mas eu quis deixar aqui um consolidado como uma referência para quem tiver acesso à apresentação ou assistir o replay dessa reunião, ou quem quiser, pega e bate uma foto agora, é a chance que eu estou dando, para depois dar uma olhada, ou pegar e conversar juridicamente até com a Terezinha ou com qualquer outra pessoa que entenda desses pontos todos. Porque até eu e Terezinha, a gente tem visões diferentes de como seguir com isso. Tem um grupo na Barra, eu acho que é na Barra, que acha que tem que ter uma lei estadual, tem que ir na Alerj, tem que fazer coisas. Tem gente no meu grupo que diz, não, é só implementar 271 que está resolvido. É só dizer, não, eu vou aderir àquela resolução e ponto, vamos em frente. E não é bem assim. Então, a gente tem que ouvir do tribunal o que é, como eles veem, para aí sim a gente seguir em frente. Bom, então aqui está a legislação, e eu não vou entrar nos detalhes nesse momento, mas Terezinha pode falar sobre elas mais à frente. Bom, como é que é o processo, ou como deveria ser o processo da remuneração atual? Então, eu vou ler cada uma dessas caixinhas, está aí para vocês verem, mas eu vou ler cada uma, porque é importante a gente entender como funciona esse sistema, né? Então, começando no canto superior esquerdo, o juiz encaminha um processo para mediação. As partes deveriam, nesse momento, pagar a grerge, que tem esse número daqui, no sistema de grerges do tribunal. Eu cheguei a entrar nesse sistema de grerge e vi que ela existe. Existe. Então, está lá. Quem quiser pagar, é só ir lá e pá. Aí, o cartório da vara confirma o pagamento da grerge e aloca um horário na agenda no DCP que o Sejusc disponibiliza para eles, para alocar a mediação. O Sejusc vem e aloca o mediador. Faz a alocação do mediador, manda e-mail para a gente, cria o link e está marcada a mediação. Aí vem nós, os verdinhos, e fazemos a mediação, ou as várias sessões de mediação, até que ele se conclui, eventualmente com um acordo. Quando é um acordo, a gente envia a ata final, o Sejusc coloca a ata no DCP, o juiz homologa o acordo, e aí a vara tem que ter uma lista controlando todos os casos que tiveram um acordo bem-sucedido. Por quê? Porque no dia 20, ele tem que enviar essa lista para o NOPEMEC, de todos os acordos homologados naquela vara. O NOPEMEC deveria receber essa lista de todos os cartórios, validar as informações e enviar para o DEGAR. O DEGAR é o departamento, eu já nem lembro a sigla, mas que garante, além do NOPEMEC, que tudo está correto, como se fosse me fugiu o nome, mas uma questão de processo mesmo dentro do TJ. E, por fim, ele envia para o DEFIN, que é o Departamento Financeiro, para fazer o pagamento, com as informações que nós já demos, né? Nós já passamos algum dia para o NOPEMEC a informação da nossa conta de banco. E esse DEFIN é que deveria fazer o pagamento. Então, esse é um processo em 12 passos do que deveria acontecer. Entretanto, esses 4 processos aqui não acontecem. Eu fui tentar executar e acompanhar o processo e eu descobri o seguinte. Ao final da mediação, eu fiz um acordo e eu falei, será que essa grerge foi paga? E aí eu descobri que não tinha sido paga, porque ninguém cobrou que a grerge tivesse sido paga no início do processo.
E aí, no final, já era. Você não tem como voltar. A gente não tem contato com a parte ou com os advogados para, não, vai lá e paga porque você não pagou. Ou virar para o juiz e falar, não homologa enquanto não pagou, porque eles não pagaram. A gente não tem essa força. Nós somos mediadores, a gente não quer saber desse processo. Pelo menos eu não quero saber desse processo. Então, quando não paga a greve no início, o cartório ele não é instado a verificar se foi pago. Eles deveriam fazer essa certificação, não fazem. E aí, quando a gente vai reclamar no Sejusc ou no PEMEC, eles dizem, não, nós não temos que fazer isso. Nós não fazemos isso. O NUPEMEC só tem que fazer é receber das varas e encaminhar. Só que o cartório não está fazendo nada. Quem vai reclamar com o cartório? Não sei dizer. Ou talvez nós todos devêssemos começar a bater de cartório em vara e reclamar. É uma questão para a gente decidir aí mais à frente. Se a gente achar que esse é o caminho adequado para fazer funcionar o processo atual, é uma alternativa. Mas ou até mesmo, Marcelo, vou só te interromper, até mesmo a Unimex fazer esse papel, né? Que eu acho que também é o objetivo para os seus associados. Talvez, Ana Maria. Isso não existe uma resposta certa, acho que esse é o ponto. Aqui é para mostrar, esse é o caminho das pedras. E quando esses 4 pontos não funcionam, ou quando principalmente as partes não pagam a greve, a coisa não anda. Bom, alguns comentários sobre esse processo, né? Só cabe pagamento da greve os casos que não são gratuidade de justiça, não são dos tribunais especiais, não é GCRIM, e no pré-processual, alguns casos também são sem pagamento. Então, se a gente está fazendo, se a gente está fazendo casos que têm gratuidade de justiça, a gente não sabe também, a gente não recebe essa informação, a gente pode nem ter direito a greve nenhuma, a receber nada. Bom, segundo ponto, o valor da greve é de R$ 40,96, atualmente. Isso vem sendo reajustado anualmente. Só que o valor de R$ 20,00, que é devido aos mediadores, é parte dessa greve, é fixo, só é pago quando existe um acordo e é dividido entre os mediadores. Tá lá, existe, mas ninguém nunca viu. Eu tentei descobrir se a greve foi paga. Uma das greves, um caso que eu fiz recentemente, com acordo, e aí eu liguei para a vara, para o cartório da vara, pelo Teams, você vai no site, tem como fazer uma chamada pelo Teams direto para o cartório da vara. E o cara foi lá, pesquisou, não entendeu muito o que eu estava falando, mas, não, é um mediador, tá bom. Você quer saber isso? Aí foi ver e não achou a tal da greve dentro do processo que eu precisava. Mas existe um meio de chegar na vara sem ir à vara, né? Tem um caminho virtual. Bom, isso eu já falei que as varas e o Sejusc no pré-processual deveriam enviar as informações para o NUPEMEC, mas não acontece. Nós não interferimos no processo administrativo e a gente depende que isso funcione, que esse processo funcione e não está funcionando. E aí aqui, eu e Terezinha, a gente listou 2 ações possíveis, né? Uma é vamos cobrar a greve para saber, quer dizer, cobrar do Sejusc a informação se a greve foi paga. Eu fiz essa pergunta algumas vezes e eu nunca consegui uma resposta, porque eles também não têm acesso, quem tem é a vara. Mas ir para a vara toma tempo, não sei o que, eles estão atolados, sempre tem alguma coisa. Entendo, todo mundo está atolado, mas a vara não está fazendo o trabalho, e a vara deveria estar fazendo. A segunda alternativa, que Terezinha começou a testar, e eu tive uma feliz sorte essa semana de conseguir também fazer dessa maneira, é o seguinte, é fazer mediação e na ata final do acordo incluir um texto informando ao juiz que o acordo só deve ser homologado depois do recolhimento da greve. E aí tem o texto aqui. Esse texto a gente pode disponibilizar para vocês. O texto diz o seguinte: os mediadores que realizaram essa mediação, tendo em vista o acordo celebrado entre as partes, requerem que o excelentíssimo senhor juiz determine a certificação pela serventia quanto ao recolhimento das custas, através da greve pelo trabalho dos mediadores, de acordo com o ato normativo tal,
conta receita tal, no valor de R$ 40,96. De acordo com a portaria tal, bem como requerem que Vossa Excelência determine que seja encaminhado no PEMEC as informações desse recolhimento e sobre o resultado exitoso dessa conciliação. Na verdade, Terezinha, deve ser mediação desta mediação, com as informações mencionadas no mesmo ato normativo no prazo ali estabelecido, dia 20 de cada mês. Então, isso aqui virou um texto para ser incluído dentro da nossa ata, para se comunicar com o juiz, para garantir que a greve, ainda em tempo, antes de ser arquivado, ser homologado, etc., que essa greve seja paga. Basicamente, para a gente ver o processo funcionando, porque R$ 20, a gente sabe que não dá o trabalho, a gente não deveria se dar o trabalho disso. Mas, acho que eu e Terezinha somos os chatos do momento para tentar fazer isso funcionar. Bom, virando a página, como é que é a resolução 271? A resolução 271, ela segue mais ou menos o mesmo processo, só que ela, nesse lado direito aqui, ela inclui duas etapas. Uma é, depois que o Sejusc coloca os mediadores fazem uma sessão de pré-mediação e de apresentação de custos às partes. É nesse momento que a gente explica, faz um discurso de abertura, explica como funciona e explica quanto custa. Vai custar 10 horas, 20 horas, a R$ 200, a R$ 300, a R$ 20, o valor que for. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer com o Sejusc para definir como fazer essa pré-mediação, como apresentar os custos. Em Santa Catarina, o pessoal faz direitinho e funciona. E aí, as partes pagam diretamente aos mediadores. E aí a gente faz a mediação. Não se começa a mediação sem ter o pagamento feito. Direto para a gente. E a gente dá o recibo, faz o que tiver que ser feito para comprovar o pagamento. No final, acabou o processo, tem que se devolver algum valor porque usou menos horas, devolve-se o valor. Aí tem uma burocracia para ser desenvolvida no futuro. Mas, basicamente, isso é o que muda. Mas se a gente quiser melhorar o processo, a gente pode tirar todas essas etapas aqui do final. Porque o juiz homologou, a gente não precisa mais dos R$ 20. Aquele dinheiro lá da greve continua sendo necessário para o tribunal, ela fica paga, mas o juiz homologou, nós já recebemos, nós já saímos do circuito, o resto fica desnecessário. E aí o processo simplificado seria esse. Tem uma válvula de escape aqui, nesse pedaço, que diz, o mediador, as partes não querem fazer mediação, ou não querem pagar, ou não podem pagar, então volta para o juiz e o juiz toma a decisão. Não vai ter mediação. Bem mais simples. Tem uma tarefa adicional nossa de fazer uma pré-mediação. Será que todo mundo topa fazer essa tarefa para justificar o pagamento pela mediação? Ou não quero fazer isso, prefiro como está. Então, é uma decisão de cada um. Bom, esse é o processo simplificado. E algumas considerações. Sejusc e mediadores devem definir esse conteúdo da pré-mediação, como deve ser tratado isso, como criar um procedimento para que todo mundo atue de forma parecida, o mais próximo possível, igual. Né? Sejusc tem que definir uma regra para a alocação dos mediadores, e aqui é um ponto importante. Né? Hoje, nós somos alocados conforme a disponibilidade que a gente dá para o Sejusc, né? Tem os horários fixos, quem dá, para quem deu o horário fixo, mas talvez com uma mediação adequada, surjam muitos mediadores oferecendo muito mais horários disponíveis. E aí eu acho que deveria ter um critério de alocação. Vamos tentar que todo mundo trabalhe 3 horas por semana, ou para não ter um caso de uma pessoa trabalhando as 40 horas da semana e outra trabalhando uma. Bom, isso é uma questão para ser vista, não tem que ser definido agora. No PEMEC tem que definir a senioridade dos mediadores, porque a tabela de remuneração fala em nível básico, intermediário e avançado e extraordinário.
Então, isso tem que ser visto também, porque não pode ser uma declaração, quer dizer, até pode, mas tem que ser definido. Eu vou me declarar que eu sou sênior ou que eu não sou sênior. E aí eu vou me comparar com a Terezinha, eu acho que a Terezinha é muito mais sênior do que eu, mas eu estou no mesmo nível que ela, qual a diferença? Alguém tem que ter esse poder de definição. Os casos que não cabem pagamento são os mesmos, então essas restrições são da lei, não é daqui do processo. E aí vem o que precisa para implementar esse 271? A gente acredita que basta o órgão especial do TJ deliberar e definir uma tabela de remuneração. Tão simples quanto isso. Terezinha e outros acham que tem que ser alterada alguma lei estadual. Eu aceito. Eu quero mais gente falando e verificando isso. Tá? Bom, eu trouxe aqui a tabela de remuneração só para a gente ter em mente, né, o nível básico, intermediário, avançado e o valor estimado da causa para saber. Não, isso aqui é um valor hora, um caso básico de 50K, de 50 mil reais, a hora de mediação de cada mediador é de 60 reais. Ah, tá bom. Como é que vai tratar a gratuidade de justiça? O TJ pode definir que, como a gratuidade de justiça são 10% do caso, ou nós temos que trabalhar 10% pro bono, aplica 90%, faz um desconto de 10% nessa tabela e vamos em frente. Ah, é muito? Ainda aplica 20%, não sei. Mas define uma tabela para o Rio de Janeiro. Então, esse é o processo, né? É como deveria ser, como a gente acha que deveria ser. Ah, mas e o concurso? O concurso eu não posso falar, não saiu ainda, gente. O que eu ouvi do César Cury, num curso que ele apresentou, numa sessão, num curso que eu fiz ano passado aqui do TJ, não lembro se era Emerge ou da universidade, ele veio falar na última sessão e ele voluntariou a informação do concurso, né? E mais recentemente ele também teve uma fala que circulou nos grupos de WhatsApp. A ideia é contratar 50 mediadores para trabalhar em tempo integral, como se fossem funcionários do TJ, num período de experiência de 2 anos, aonde esses mediadores fariam mediações, seriam alocados e fariam mediações. Não sei se é o tempo todo, talvez uma de manhã, uma de tarde, isso não foi dito, mas imagino que ninguém consegue fazer 8 horas seguidas de mediações. E teria um salário que eu imagino entre 5 e 6 mil reais, que é o nível do servidor equivalente que foi dito na palestra. Isso é bom? Isso atende às necessidades dos mediadores? A mim não atende. Eu descobri que tem uma pessoa que atende, porque ela quer trabalhar dentro do TJ, para o TJ. Então, na minha visão, eu gostaria de ser ouvido. Eu e os mediadores deveriam ser ouvidos, né? Para saber se esse é o caminho bom. César Cury disse que arranjou uma verba. Eu não sei de onde que veio essa verba. Será que a verba veio das greves? A Cláudia do PEMEC nos disse: nós não queremos cobrar 2 das partes porque a gente acha que eles não vão querer pagar, não vão ver o benefício, e isso vai ser prejudicial para a mediação. A mediação não vai pegar por causa do custo. E nunca foi testado cobrar para dizer que não funciona. Acho que o feedback que a maioria de nós tem quando faz uma mediação, bem ou mal sucedida, mas o reconhecimento cada vez é maior de que a gente faz um bom trabalho. Bom, então, a gente vai ter que esperar o concurso efetivamente sair para poder analisar e dizer vale a pena, não vale a pena, é o que a gente quer, é o que a gente não quer, é o que deveria ser. Existe um medo de criar 2 classes, né, de mediadores, os da casa e os de fora da casa, aqueles voluntários mesmo, né, nós que não vamos ser escolhidos no concurso ou passar no concurso. E aí eu estive pensando nisso, talvez todos os casos de gratuidade de justiça deveriam ser feitos por esses mediadores de dentro de casa. E os casos? Bom, boa tarde, né? Obrigada aí, Marcelo, pelo seu trabalho. A Ana, eu queria também dizer que nós estamos aqui praticamente com a diretoria em peso,
a Dani, que tinha outro evento, não pôde participar, mas está o Luiz, o Sebastião, a Cris, não sei se a Ellen, bom, a Analice, que está aí comandando, e dizer de toda a fala do Marcelo, que eu pedi a ele, Marcelo, não quero te interromper, eu quero aprender, né, com você, o que você vai compartilhar com todos nós. A gente percebe a necessidade de uma conjugação efetiva, né? Não adianta, logo no início da fala do Marcelo, nós vimos que existiam ações que estavam andando em paralelo, e daí nós conseguimos juntar essas ações e hoje produzimos esse evento. Então, daí a gente já percebe o quanto essa conjugação ela é necessária. Ela é, inclusive, vital para que o movimento dos mediadores, que hoje já ficou mais consolidado, a mediação, como trouxe Marcelo da fala, não é mais um mito, mas o pagamento do mediador ainda é, né? Então, a remuneração, ela ainda é um mito. E por tudo que Marcelo trouxe, inclusive, a gente às vezes conversa, e em algumas situações ele acha, né, não é bem assim, a gente pode fazer de outro modo, eu percebo aí, então, a necessidade de vocês se associarem a nós. Eu só queria também deixar claro que nós aqui não somos políticos, inclusive, quando eu procurei, quando a Ana Maria e Sebastião, que eu vi que eles se candidataram, né, a presidente vou chamar da falecida, quando eles se candidataram, aí eu entrei em contato com eles, que eu achei muito legal, eu falei, nossa, que beleza, até foi para tirar uma dúvida, daí eles me convidaram. Então, a nossa associação, né, ela é muito horizontalizada, não existe assim ninguém capitaneando nada. É por isso que eu estou, antes da minha fala, quer dizer, a minha principal fala é de convocá-los mesmo, sabe? Não vai existir outra situação a não ser que a gente tenha uma representatividade. Não adianta por exemplo, eu e Marcelo, quer dizer, a gente se destoa de algumas situações, mas no final a gente se converge. Por que nós nos convergimos? Porque nós temos interesses comuns, não é só pela gente? Não, é por todos nós. E quem pode efetivamente exercer essa oportunidade é uma associação. Então, não adianta nada, francamente, é que eu digo, não adianta nada eu aqui, Marcela, a gente começar a falar, e aí ninguém se associar, né? A gente está precisando de mão de obra, nós estamos precisando de pessoas que coloquem as mãos na massa, nós estamos nos reunindo há 2 anos, fizemos o estatuto online, então o esforço foi bem grande, e o mote mesmo é a remuneração. Ela é um assunto que desperta efetivamente o interesse dos mediadores. E a minha parte é uma parte mais chata, que é a parte da legislação. Eu, por exemplo, nas minhas falas, eu não falo de mediação, eu só falo de legislação. Eu comecei a perceber que nós estávamos à deriva, né? Perguntava uma coisa a um, ninguém sabia, a outro não sabia, eu falei, então eu vou ver como é que acontece isso, e me deparei com aquela construção que Marcelo pediu que vocês até copiassem ali, né? Que foi aquele chart que tem toda a legislação, nós fizemos workshop sobre isso, e não é o meu interesse declinar sobre a efetiva legislação, mas, sem conhecer a legislação, nós também não chegaremos a lugar algum, porque nós vivemos num país em que são as leis que determinam nossos atos, nós estamos dentro de um tribunal de justiça, então a gente não pode inventar uma situação, a gente precisa saber o que existe, dentro do que existe, o que é meu direito, e foi isso que eu vim buscando nesse tempo todo, foi trazer essa informação, a informação que eu colhi, e o anseio e o desejo de fazer uma troca de ideias efetiva, o que um pensa, o que o outro pensa, para que a gente possa chegar num estado de excelência com relação a esse assunto. Então, como o Marcelo trouxe, eu fui perseguindo, né, perseguindo de verdade essa legislação.
e chegamos juntos ao texto que vocês ouviram aí, vocês leram, né? Está aí, o Marcelo divulgou. Inclusive, Marcelo, eu coloquei conciliação porque estávamos na semana da Marcelo e todos, né? Na semana da conciliação, né? Esse foi a primeira ata que eu coloquei esse texto, em que eu dei o caminho do ato normativo, de tudo, para que o advogado pudesse recolher. Uma das mediações, a segunda, Ana Maria, estava presente como assessora de mediação da empresa, né, que facilitou bastante, né, ali essa situação. E a primeira que eu fiz, a advogada, a Amanda Sender, ela me autorizou a divulgar isso. Ela foi a primeira advogada a recolher custas de uma mediação que teve acordo. Então, eu até pedi a Ana Maria para depois compartilhar. Ela foi muito companheira nossa, né? Até porque eu acho que a advocacia e a mediação andam realmente juntas. Ela foi muito companheira, muito solícita, assim como também a advogada de onde a Ana Maria faz a assessoria de mediação, depois ela divulgou ou não, né? Também foram muito simpáticos conosco. Digo conosco assim. Por que eu digo conosco? Porque eu não estava brigando pelos R$20. Nós não estamos brigando pelos R$20. Nós estamos brigando para que nós sejamos remunerados. Então, quando é simpática comigo, ela é simpática a todos os mediadores, ela é simpática a todos nós. Então, ambos os advogados foram muito simpáticos, entenderam. O cartório também, eu liguei para o cartório de Campos, a chefe do cartório, foi muito simpático, porque qual foi a nossa ideia? É como um pássaro, né, que está doente, ou então uma espécie que está em extinção, em que você coloca lá, né, os biólogos colocam lá aquele monitorzinho e vai monitorando na floresta para saber onde ele está. Então, eu consegui, durante a semana da mediação, que foram os dois únicos acordos que eu fiz, então eu coloquei, inclusive, no meu relatório, que foi 100% de adesão. Não foi 80%, 90%, 100% de adesão dos advogados recolhendo as custas para a mediação. Então, a gente vê que nós temos parceiros dispostos a trabalhar conosco, né, na nossa causa, mas o que precisa é de organizar. Então, a Amanda Sender, ela fez o recolhimento, fez a petição, e agora o próximo passo é eu ir à vara, que é a 7ª Vara Civil, e dizer o que eles têm que fazer, ensiná-los. Porque me parece que a nossa missão é mais pedagógica do que de ficar reclamando. Acho que nossa missão é de ensinar. Então, né, eu irei à 7ª Vara Civil e também em Campos, onde eu fui bem recebida, né, não preciso ir ao local, posso telefonar e tudo, mas antes, inclusive, fui nas câmaras civis, de onde vieram as mediações, e ninguém sabia de nada. Eu não sei essa história de recolhimento de mediação, não. Isso nunca existiu. Mas vocês estão certos. Então, assim, apenas não se falava nisso. Então, a minha ideia foi, junto com o Marcelo e a associação, né, junto com todos aí, assim, foi de usar o aspecto pedagógico mesmo. Como é que se faz, né? Então, hoje eu considerei assim, uma grande vitória. Marcelo também trouxe a vitória de que colocou, e o advogado também concordou em pagar as custas. E então, agora, eu tendo esse recolhimento, eu já vou começar a perseguir de verdade, né? Não é seguir, é perseguir. Perseguir agora esses meus R$20, né? E em lutando pelos R$20, eu acabo lutando pelos R$20,96, que é do tribunal, né? Porque há uma
junto, né? Todo o custo administrativo junto com o nosso. Então, depois a Ana vai compartilhar com vocês essa petição. Esse é um ponto que eu queria dizer, que nós estamos, como o Marcelo falou, no modus operandi da situação. Como é que se opera a legislação que existe? Então, é isso que nós estamos fazendo. Tá? Terezinha, deixa eu pedir para a Ana Alice compartilhar, porque eu estou sem essa possibilidade, porque aí a gente está falando até para ver como foi, né? E essa experiência... Isso. E até o que você colocou, a gente vai vir a tema de outras reuniões, esse trabalho que eu fiz de consultoria para empresas privadas, que é um caminho também para o mediador, e fluiu super bem, porque você fez a proposta na audiência, né, na mediação, e os advogados aceitaram, que é uma coisa que a gente fica sem saber, os advogados vão aceitar ou não, né? Como foi a receptividade? Foi ótima. Foi. Bom, então, vejam bem, a Amanda Sender, né, olha só, eu francamente, eu sou advogada e tenho muito apreço pelos meus colegas, né, e a mediação, isso é outra história, mas eu sinceramente, eu não esperava que eu fosse tão bem recebida. Ela falou, nossa, será que eu esqueci? Não, por favor. Então, foi tão legal essa sintonia, que eu percebi, eu falei, nossa, Amanda, você não sabe como é que eu estava tão sem graça de falar com você e tal. Ela falou, não, meu Deus do céu, eu vou logo recolher. E aí, eu falei com ela, compartilhei com ela o texto que já estava na ata. Então, a gente não é uma coisa assim que eu acho, essa é o mito, né, Marcelo? Um mito que eu acho que a gente hoje traz para a realidade é que aquela história de que se a gente cobrar custas, os advogados não trarão mediação, acho que nós derrubamos esse mito com essa petição aqui. Você não acha? Você não acha, Marcelo? Eu acho, é o começo, é o primeiro passo para isso andar. Isso. O que acontece? Esse texto, vejam bem, gente, não estou fazendo merchandising, não, tá? Mas este texto, apenas para que a gente possa, como eu falei no início, conjugar. Este texto, esta petição, está no acervo da associação, da Unimerge. Então, a gente vai acertar lá, vai colocar mediação embaixo do texto, e a Unimed vai disponibilizar para todos os associados. Vocês, né, pelo menos de minha parte, que esse texto foi feito em conjunto com o Marcelo, mas pelo menos da minha parte ele pode ser compartilhado, né, e acho que deve, para que se colocar em toda a ata. E ver o que vai acontecendo. Essa é a minha proposta, mas, de qualquer forma, o texto e a petição estarão lá na Unimed. O outro ponto, então, esse mito foi quebrado, eu acho, hoje, né? Acho que esse mito aí está quebrado. O outro mito, realmente, assim, eu considero um mito, mas é um mito, assim, que eu não acho que é tão fácil de ser quebrado, com relação a como as normas são aplicáveis, né? Porque quais são as forças das normas. Não é o caso agora, né? Eu gosto muito de estudar legislação, mas isso aí não é o caso de eu falar agora, mas tem um dado que eu preciso falar. Tem a Lei 3.350, que é a Lei das Custas, inclusive está havendo muita discussão no tribunal com a mudança dessa lei, com a questão que também é um ponto importante, né? Porque eles mudaram a lei de custas. Por exemplo, aqueles grandes clientes do tribunal, né, eles serão penalizados com, às vezes, 9 vezes o valor das custas. E tem um dado também nessa nova lei das custas de que diminui em 50% o valor da taxa judiciária aquele cliente que primeiro propor uma mediação, que, inclusive, eles aceitam a mediação extrajudicial. Já abre um novo campo para o mediador de trabalho, né? Abre um grande campo aí, na hora que você consegue, então, chegar até as empresas e dizer, olha, venha fazer acordo antes de uma demanda, você já tem a diminuição das custas, caso você não consiga êxito na mediação. Então, tem essa lei. A resolução 271, ela é o melhor dos mundos, né? Que a Marcelo defende, eu acho que ele está certíssimo, é muito mais real do que os R$20, né? Mas como fazer isso, tá? Então, gente, é um trabalho nosso. Quando eu falei de mãos na massa, é um trabalho nosso. É um trabalho de todos nós. Nós, como a Ana colocou no início para vocês, nós não trouxemos aqui, para esse ponto, uma receita pronta. Porque o que nós temos é efetivamente um mito. A remuneração do mediador
com todo esse esforço que nós fizemos de estudar a legislação, fazer ofício para o NUPEMEC, fazer ofício para a Corregedoria, fazer agora uma reclamação no STJ ou no STF, fazer uma reclamação no CNJ, porque eu também, quando eu estou fazendo as coisas, eu não estou fazendo colocando o nome de ninguém junto, tá? Porque eu me queimo sozinha, tenho me queimado, tudo bem, mas é sozinha. Só que eu sozinha, você vê, Joana d'Arc foi para a fogueira, mas que ficou foi uma bela lembrança. E a fogueira foi embora e ela junto, né? Então, é uma lenda. Então, acho que enquanto a gente achar, Terezinha fez isso, Marcelo fez aquilo, a Ana aquilo, Sebastião aquilo, fulano aquilo, tal, a gente não vai chegar a lugar algum. Não vamos chegar. Agora, na hora que a gente coloca, eu penso isso, eu penso aquilo, como é que nós vamos resolver isso? Aí, o sonho, eu gosto muito de falar do sonho, né? O sonho do Marcelo pode ser realizado, da Helena, da Ana Cláudia, que foram essas pessoas que estão lutando pela Resolução 271. Por quê? Essa Resolução 271, Marcelo, agora nós vamos brigar aqui, mas não vamos, não. Olha só, essa Resolução 271, ela só pode ser aplicada na boa vontade dos órgãos do TJ e dos órgãos e dos componentes do órgão especial. Porque a lei, essa lei, por que eu sou apaixonada por lei? Não sou daquele cara que acha que eu sou positivista, não. Mas, gente, eu acho que a lei, se você olhar a lei com doçura que a gente olha um café da manhã, o que você vai perceber? Nossa, quando essa pessoa teve um pão, ela fez uma receita. Para fazer um café, eu tive uma receita. Então, para mim, a lei, essa receita pronta, essa boa vontade de um legislador, de alguém que pensou sobre algo que ia me atender. Só que, muitas das vezes, a gente despreza isso. Não, essa lei não é boa. Essa lei eu não quero. Olha, mas tem o legislador lá, tem os legisladores de plantão para a gente ir lá mover. Mas, independente disso, eu sou tão apaixonada por essa lei 3.350, porque ela dá todo o roteiro para que o tribunal faça. E, por incrível que pareça, o tribunal fez de acordo com a lei, só que ele não aplicou a resolução do CNJ, que é a luta do Marcelo e do grupo dele, onde nós nos encontramos, que na hora que o órgão especial entender de aplicar a resolução, aí sim nós estaremos transformando a remuneração, que é R$1.000, é um mito, para uma realidade. Então, com a minha fala, né, o que eu quero trazer principalmente? É que precisamos, sim, botar a mão na massa, tá? Não importa, Maria, João, Pedro, Joaquim, temos que colocar a mão na massa. Nós somos, na verdade, para o tribunal, nós somos eternos anônimos, nós precisamos nos nominar, nós precisamos nos empoderar. Isso é a grande verdade. Nós precisamos dizer, eu sou Terezinha, mediadora, e quero ser remunerada. Esse é o ponto. Mas isso a gente precisa fazer um trabalho conjunto nessa associação, na Unimerge. E o segundo convite que eu faço é de uma pesquisa real e estudar o assunto, sabe? E o que está acontecendo no Brasil? Não adianta você colocar no grupo de WhatsApp, gente, lá no Sul está pagando, em São Paulo está pagando. Em São Paulo, o sindicato, eles brigaram e conseguiram que, mesmo aquelas mediações da justiça gratuita, o tribunal conseguiu, na Assembleia Legislativa, que dedicasse uma verba para pagamento das mediações da justiça gratuita, porque o pagamento das mediações de quem pode pagar, eles já tinham, mas eles brigaram até e conseguiram. Então, nós temos colegas no Brasil inteiro, tribunais no Brasil inteiro, e a gente precisa isso, a gente precisa trabalhar, estudar, reivindicar como bons mediadores que somos. E acredito que, como eu recebi dos colegas advogados, como eu venho recebendo de vocês todos, né? Como eu fui bem recebida pelo Sebastião, pela Ana Maria, pelo Luiz na associação, que ele já estava pelo CRIS, nós também seremos bem recebidos pelo tribunal.
talvez eles precisem de ajuda. Sim, obrigado, e eu acho que esse ponto da união é fundamental. Eu vou ler para você, tem uma pergunta para você, Terezinha, aqui no chat, que é, Terezinha, você foi conversando com os advogados na sessão, e para colocar os termos na ata, você incluía mesmo se algum não concordasse? Como é que foi esse papo lá com eles? Aí ela diz aqui, achei interessante, se for possível, fazíamos já na sessão do Sejusc, acho uma excelente opção, já colocando na ata. Isso já está sendo praticado, então? Como é que foi esse papo teu? Bom, eu pratiquei na Semana Nacional da Conciliação, em função do quê? Em função das respostas. Porque, assim, gente, eu estou estudando esse assunto há 4 anos, tá? Eu tinha um ofício pronto em 2019, segurei o ofício, até na época a Lília falou, o ofício até é educado e tal, não tem problema. Mas, por algumas razões, eu segurei o ofício, então eu mandei um ofício para o NUPEMEC, que criou um processo administrativo, inclusive, eles me deram a máxima atenção com relação ao ofício que eu enviei. Depois, como eu não fiquei satisfeita com a atuação do tribunal, de uma certa forma, eu fui à corregedoria, e a corregedoria mandou para o NUPEMEC. O NUPEMEC, muito atenciosamente, eles me informaram todos os caminhos da pedra. Eu não fiz isso sem que tivesse uma orientação nos ofícios que o NUPEMEC me respondeu. Eu apenas sintetizei e consolidei na busca do meu interesse como mediadora. Então, eu até, no texto, eu dividi com o Marcelo, eu falei, Marcelo, vou fazer isso aqui. Agora, na Semana da Conciliação. Então, eu fiz. Quando eu coloquei, eu não me coloquei como prioridade na sessão de mediação, eu deixei que, até a Ana está aí como testemunha, eu deixei que a mediação transcorresse muito natural, e, ao final, quando já tinham feito acordo, eu coloquei essa posição. Eu coloquei que existia essa lei, aí eles disseram que não conhecia, mas eles acharam justo. E aí, então, perguntei se poderia colocar, e uma questão hierárquica, inclusive, foi o último parágrafo da ata em que eu inseri aquela situação, e não foi refutada por ninguém. Não foi refutada pela desembargadora, não foi refutada nem pelo juiz de primeira instância, e nem pelos advogados. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acho que sim. Deixa eu contar a minha experiência, Terezinha. Eu estava fazendo recentemente uma mediação empresarial, e acho que na primeira ou na segunda sessão, a gente conversando informalmente já no final, e surgiu eu coloquei que o nosso trabalho não era remunerado, na verdade, era remunerado através de uma determinada greve. Eu perguntei, vocês pagaram essa greve? E aí eles falaram, não sabemos de nada, não fomos informados de nada, mas achamos justo e podemos fazer. E tudo bem. Aí foram mais 2 ou 3 sessões, e na hora que o acordo final saiu, eles me lembraram, tem aquela cláusula do pagamento. Olha, Você não quer colocar? Você não quer colocar? Olha, eu falei, tá bom. Aí coloquei. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. No fundo, o que eu e Terezinha, a gente se encontrou, a gente estava testando o processo, e a gente se encontrou nessa tentativa. Ela, de uma maneira muito mais usando os órgãos internos do TJ, a corregedoria, para pedir o caminho das pedras, e eu fui ligando para a vara, para tentar descobrir alguma coisa. Incluindo agora, se for efetivamente pago, eu vou ter que sair catando se foi, até receber os meus R$20 lá na minha conta. Vamos ver se vai funcionar. Mas o principal, Terezinha, você disse, a gente tem que usar a Unimerge para buscar a remuneração baseada na 271, de uma forma coordenada por todos. Esse é o objetivo maior. Não, vou ser muito breve. Eu acho que pontos de partida, na minha opinião, até conversei com os coordenadores do Sejusc aqui em Niterói, que, na verdade, ele foi levado de volta para o tribunal, que ele é o caso das custas no tribunal, e pediu, vocês têm que tomar muito cuidado. Isso eu passei uns meses atrás, até para o nosso grupo, mas acho que citei no grupo também de nosso lá, mas não houve repercussão, deixei quieto. Porque de 9 de março agora vai entrar em vigor a nova lei dessa 33,
3350 de 98, foi atualizada, né, também pela lei federal, acho que é 9.000, uma coisa, posso ver depois. Ele tratava justamente disso. Há uma discussão ali entre custas e a terceirização do serviço da administração pública, que é essa atualização. Se for custo, isso pode correr o risco de não ter nenhuma pré-processual paga ao mediador. Então, seria interessante discutir a questão de ser tratado como serviço prestado pela administração pública, que pode ser direto ou indireto, é que está colocando aquela lei também. Então, a minha pergunta é sempre essa. Ele colocou essa questão, se alguém pegar essa lei aí que a Terezinha citou, a 3350/98, eu acho que ela é fundamental, daí vai partir a nossa discussão, até para dizer para o tribunal como vai ser. Eu, a priori, eu sou contra não remunerar até a pré-processual, independente de qualquer coisa, até a gratuita. Por quê? Porque o mediador dispõe de um tempo, ele dispõe de uma agenda. Quando eu marco minhas mediações aqui, eu estou adaptando minha agenda também. Então, eu não acho justo que você dispõe um tempo, um trabalho, e não é remunerado minimamente por aquele tempo que você dispôs ali. Eu posso esperar 15 minutos, meia hora, uma pessoa, 1 hora, e aí? Como é que fica? Então, eu questiono muito o não pagamento da pré-processual e também da gratuidade que deu a justiça. Eu acho que um tempo mínimo tem que ser pago pelo tribunal que seja. Se o cliente da gratuita não pode, paga o tribunal. Existe um tempo que a gente adapta aqui a nossa agenda. Agora, já tentando finalizar, se esse concurso vai colocar o cara 8 horas por dia, vão ter gente para isso, eu acho que vai ser um modelo experimental que o tribunal vai fazer agora, acho que é experimental, para depois expandir para o Estado inteiro. Acho que deve passar por aí a ideia, não sei, isso é um achismo, mas tudo bem, então vai ter gente para trabalhar pago pelo tribunal. Agora, o privado, nós estamos de fora aqui, mesmo que esteja, então, repetindo, numa pré-processual, mesmo numa justiça gratuita, eu acho que seria muito justo que o tribunal remunerasse um mínimo a esse mediador, que ele pode deslocar daqui ao Rio de Janeiro, de Niterói para o Rio de Janeiro, ou alguém lá, vou dizer outro canto lá do Rio, esta área, alguém distante do registro central, vai gastar um trem, vai gastar um ônibus, vai gastar um alimento, um almoço, e não é nada pago. Eu não acho isso justo. Então, para terminar, eu acho que deveria nós tomar consciência, eu acho que foi muito bem a Terezinha colocar, toda a nossa conversa tem que começar a partir da 3350/98, que teve agora uma atualização nova, e vai entrar em vigor agora, dia 9 de março. Sebastião, eu concordo contigo, tá? Eu também acho que nós temos que ser remunerados por todos os casos. Quer dizer, a gratuidade de justiça é da justiça, não é do mediador. Eles têm que encontrar uma maneira de remunerar mesmo nesses casos. No fundo, é isso. A gente está... Quer dizer, a nossa doação tem limite, né? A gente vai doando. Se eles quiserem fazer de uma maneira... Mas é conversar. Ninguém está conversando com a gente. E nós somos o motorzinho lá no final dessa história. Esse é o ponto. Enquanto não sair publicado, é gerúndio. Sabe, a gente está lançando, era do ano passado, vai escorregar, vai ser, não saiu agora, alguém vai impugnar, vai sair no segundo semestre, aí vai sair no ano que vem. Se for virtual, por que não pode atender ao estado todo? Sabe, tem tantas questões, não adianta a gente ficar discutindo em cima de achismo. Na palavra dele, daquele... Eu mandei um e-mail, não fui respondido, perguntando. Com relação à marcação da nossa reunião no PMEC, eu já consegui a data, tá? Nós estamos para fazer isso em março, logo após o Carnaval. Eu e Sebastião vamos lá. E, após as informações, nós vamos trazer para vocês, para os associados da Unimerg. E com relação ao concurso, acho que o Marcelo vai falar, mas a gente cai na mesma coisa, a gente ainda não tem um edital, a gente tem só especulação, então a gente tem que trabalhar com o que, no momento, nós temos. Né? Até essa reunião eu não tenho informação nenhuma, mas nós vamos fazer a apresentação da Unimerg, conversar sobre os temas que afligem, e a gente até precisa que vocês coloquem também, lógico, a remuneração é o principal, a gente sabe, mas é o que no começo da fala do Marcelo, ele disse, isso pode atender alguns mediadores, né? Pode não nos atender, não me atende, não atende ao Marcelo, não atende a Terezinha, acredito que não atenda você, mas atende alguém, né? Então, assim, também a gente precisa esperar esse edital ou ouvir lá do NUPEMEC
qual é essa pretensão, enfim. E a mediação ela não se resume ao âmbito judicial, né? A gente tem muito campo aí para o extrajudicial, mas hoje a gente já está aqui com o evento, a gente já está quase com 1h30 de evento, o Marcelo vai falar aí mais um pouquinho, mas nós vamos programar, fico certa de que a gente vai programar para falar justamente sobre isso, as oportunidades da mediação privada, e trazer também a resposta dessa reunião do NUPEMEC, fiquem tranquilos com relação a isso. A Unimerge tem a intenção de representar os seus associados. Sim, mas assim, é lógico que nós vamos levar, mas assim, eu não posso te dizer qual a postura que eu vou tomar sobre um concurso que, na verdade, ele não existe. Ele é uma especulação. Quando ele existir, a gente vai poder se posicionar com relação a isso, mas, no momento, vou falar, é só uma fala. Não tem nada de concreto. Então, eu não posso te dizer o que nós pretendemos fazer se a gente não tem um edital. Não tem como. É colocar o carro na frente dos bois, entendeu? Não tem como. A gente vai fazer essa apresentação, a gente vai se alinhar com o NUPEMEC, sim, vai entender o Tribunal de Justiça, vai falar toda essa nossa insatisfação que nós não estamos sendo ouvidos, mas é o que eu disse. Nós aqui não estamos concordando com isso, mas tem gente que concorda. Então, como associação, só para ficar bem claro, a associação ela vai representar os mediadores em todos os sentidos. Então, a gente precisa que os associados mostrem a sua demanda. Se todos os associados da Unimerge não atendem esse concurso, por exemplo, se ele acontecer, é uma situação. Agora, eu tenho mediadores que gostariam disso. Né? Então, assim, a gente não pode tomar como verdade, somos contra o concurso. Eu não sei, o concurso ele não existe ainda, e quando existir, vamos saber o que é. Agora a gente não tem como se posicionar com relação a isso. Mas a Unimerge é a favor da remuneração. Acho que esse é o ponto base. Bom, pessoal, isso é fato, é confuso, e o valor é ridículo de qualquer maneira. Mas, Flávia, antes de eu te responder, eu queria perguntar para quem está aqui, e fica à vontade, se não quiser responder, não responda, se alguém que topa participar de um concurso, nesses moldes especulados que foram ditos aqui, alguém tem disponibilidade de tempo para uma dedicação exclusiva ao terminal? Eu só conheci uma pessoa num grupo lá dos mediadores que disse, não, eu tenho interesse. Eu fiz a pergunta, estava se falando sobre o assunto. Então, a gente vê aqui, nós temos 20 e poucas pessoas que não têm interesse, ou não quiseram se manifestar publicamente. Então, ele não vai conseguir chegar nos 50, Flávia, provavelmente. Agora, eu queria responder a tua pergunta da seguinte maneira, fazendo uma conta. A gente, no Sejust da capital, lá no tribunal, lá no fórum, a gente tinha o quê? 10 salas? Mais ou menos, ali no... 14, são 14. São 14 salas? Então, tá bom. 14 salas seriam 28 mediadores. Então, se a gente pensa em 50 mediadores nesse concurso, seriam o equivalente a 25 salas funcionando ali o tempo todo, em cada horário, no Sejusc. Tem tanta mediação assim para uma semana inteira, 25 salas simultâneas? Eu não tenho noção se tem mediação suficiente ou se tem faltando. Talvez, se eles conseguirem 25 duplas de mediadores, talvez eles resolvam todo o assunto do tribunal. Talvez não, porque a gente sabe quanto tempo leva cada mediação, o que eles faziam lá era insano, porque era uma hora, todo mundo casadinho, eles aproveitavam que tinham mediadores por lá e eles pegavam para cobrir uma ausência, um atraso, etc., o que eles não conseguem fazer aqui no virtual. Então, Flávia, talvez 25 duplas de mediadores seja um número adequado para começar. Talvez com 100 mediadores resolva-se, dando espaço. Ou não, vai que tem litígio aberto e vem tudo. Aí precisa de mais. Mas, num primeiro momento, se a coisa andar do jeito que eles estão planejando, vai criar 2 classes de mediadores, com certeza. O que é ruim. Quer dizer, ruim para quem não quer aceitar trabalhar para o tribunal. Quer dizer, aparentemente ruim. Ou quem trabalhar talvez fique chateado porque o outro está sendo remunerado pela 271 muito mais. Não sei. Não sei, as coisas não estão claras do que vem de lá. Esse é o ponto. Estou conjecturando. Thaís, acho que a preocupação deles é encontrar uma forma de não cobrar das partes. Entendi. Esse é o
é o racional, é a base da questão. Se eles podem não cobrar da parte e pagar através de algum dinheiro do tribunal, eles acham que assim eles viabilizam a mediação, não criam empecilhos à existência da mediação e atendem a nossa demanda de ser remunerado. Marcelo e Thaís, veja bem, pelo menos assim, salvo o melhor juízo, né, eu entendo que para que o tribunal faça isso, ele tem que ter uma fonte de custeio, né? Então, no caso, ele tem que buscar onde ele vai remunerar e não vai cobrar das partes, porque toda prestação jurisdicional, ela é remunerada pelo tribunal, porque ele mexe com a máquina judiciária. Então, eu não sei como que essa mágica poderia acontecer. Eu só, aproveitando a minha fala, dar uma dica aqui para vocês. Isso aí já estou falando pela Unimerge, hein? Ó, vamos ver se vocês vão se associar lá. É que na resolução 271, olha só, está tudo certo. Eu sou apaixonada pela lei, Marcelo pela resolução. Então, não somos apaixonados pelas pessoas, pelas mesmas pessoas, então está tudo certo, né, Marcelo? Então, eu, na minha paixão pela lei, vou abrir uma brecha para a resolução. Não é que eu estou dizendo que a resolução não é boa, não, a resolução é ótima. Gostaria que houvesse esse casamento aí. Quando nós fizemos o cadastro lá no CNJ, vocês precisam prestar atenção qual foi o nível de remuneração que vocês colocaram. Porque se vocês colocaram voluntário, é o que vocês vão receber, voluntário. Então, é preciso mudar lá o nível. Entre no cadastro de vocês, aí já estou falando pela Unimerge, olhando, digamos assim, interesse dos mediadores, entrem no cadastro e alterem lá e coloquem lá o máximo que puder. Tá? Isso é só para uma dica aí da Unimerge. Obrigada. Essa é a grande dificuldade. A gente já vem tentando, em diferentes momentos, em diferentes grupos de pessoas, vai ao Sejusc, vai no NUPEMEC, e aí não consegue passar do nível do NUPEMEC. Chegar para conversar com o César Cury não tem sido viável, não tem sido possível. A gente está, quer dizer, a Ana Maria vai tentar agora novamente, com a Unimerge, se apresentar e buscar acesso e buscar esse diálogo. Nós aqui, e isso é uma evolução ao longo dos anos. O primeiro grupo que foi em 2019, eles falaram, vocês são 4. Quando nós voltamos, já com essa pesquisa que eu apresentei para vocês logo no começo, de quantos são a favor da remuneração, eles falaram, legal, agora vocês têm representatividade, vocês têm 200 e poucas pessoas respondendo que têm interesse. Qual é o próximo passo? E aí nós fomos embarreirados. A gente vai tentar de novo agora com a Unimerge, via Ana Maria. Depois que sai o edital. Só que eles não escutam os mediadores. Não têm escutado os mediadores. Nós não somos escutados. Tenho certeza de que essa vai ser a primeira fala no NUPEMEC. Nós queremos ser escutados. Nós vamos atender a todas as demandas. Quem quiser se associar à Unimerge, por favor, entre no site, veja lá como é a associação. O valor é de R$300, pode ser parcelado. A gente está preocupado por ano, 300 por ano. Por ano. A gente está preocupado porque a gente está com medo do Simpla derrubar o evento. Então, a gente não vai ter muito tempo para debater tudo isso. Nos próximos, a gente pretende fazer de 15 em 15, é o combinado, mas vem o carnaval aí na semana que vem, então talvez a gente estenda aí um pouquinho o próximo, mas fiquem tranquilos, a gente vai divulgar os eventos e a gente espera que vocês se associem para a gente ter mais força, né, e poder representar vocês. Tá bom? Oi. Gente, eu estou aqui representando a Unimerge, me chamo Annalise, tudo bem? Representando a Unimerge não, né? Todos da diretoria que estão aqui estão representando a Unimerge, porque o meu nome está como Unimerge. Annalise, isso. Eu achei ótima a sua colocação, Ana, eu acho que essa oportunidade que a gente tem agora da reunião é exatamente isso também, coletar informação a respeito de quais foram as alternativas ponderadas, né? Porque nem isso a gente sabe, o que já foi considerado, o que já foi pensado, como se chegou ao concurso, né? Então, assim, essa também é uma pergunta que pode ser respondida através dessa reunião. E são perguntas como essa que a gente só fica sabendo para poder levar se vocês se associarem, né? Então, assim, a Unimerge leva a união no nome, só que a união só tem como acontecer através da presença de vocês aqui, o que eu agradeço, porque deixa a gente muito feliz, e aí eu vou falar até pelo Marcelo, pela Ana Maria e pela Terezinha, que é uma alegria imensa, né, quando a gente faz esse evento, ver todos os rostinhos de vocês,
E é claro que a gente gostaria que fossem mais pessoas, mas como o Marcelo falou, os ingressos se encerraram 15 minutinhos antes, então foi aquela mobilização aqui para disponibilizar mais, né? Então, na correria, a gente está aperfeiçoando, né, todo esse procedimento de trazer essas informações, trazer os eventos até vocês. E sim, a gente vai considerar, como a Ana Maria falou, a gente está estudando outras plataformas, porque a gente está utilizando o Zoom agora, né? A reunião está sendo no Zoom. A única coisa que a gente utilizou foi o Simpla para as inscrições, né? Que a gente achou que ia ser uma coisa mais ligeira, e assim, algumas pessoas se adaptaram super bem, outras não, então a gente ainda está estudando. E queria também agradecer ao Marcelo, a Ana e a Terezinha por terem disponibilizado o tempo deles, né? E, tipo assim, as suas pessoas para estarem aqui com a gente, né? Porque também, se eles não estivessem aqui, se o Marcelo não tivesse aceitado o convite, nem a Terezinha, nem a Ana, a gente não estaria aqui. Não, é só para reforçar que, quer dizer, quando eu falei, tinha um grupo de pessoas junto comigo lá, pesquisando esse assunto, assim como tem um grupo pesquisando junto com a Terezinha e com a Ana Maria. Nós estamos seguindo, estamos juntando os esforços. Somos um grande grupo de mediadores buscando o que é o melhor para a gente. Tia, eu só queria trazer aqui a fala da Fátima Marques, que ela disse que participava do sindicato e da antiga associação e que a proposta apresentada é muito embasada, né, Fátima? E unidos conseguiremos representatividade. Só queria agradecer aí, Fátima, e queria finalizar aí com a minha participação com a fala dela, e realmente ela trouxe o que a gente está buscando efetivamente. Então, gente, eu quero agradecer muitíssimo, vamos para as fotos. Como eu gosto muito de cozinhar, então, como diz aquela Rita Lobo, vamos para a foto. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Um beijinho. Obrigada a todos. Como presidente da Unimerge, fico muito feliz pela participação de todos. Estamos aí no começo de um longo caminho. Vai dar tudo certo. Desejo uma boa noite a todos e até a próxima. Você também, tá? Já estamos com saudade de vocês. Olha, vamos lá, gente. Pode parar de gravar.